Eu quero saudar a igreja amada do Senhor com a graça e a paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, da igreja Cristo Vive Missão, aqui na Tijuca, Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, amados do Senhor, benditos do Pai. Temos uma noite maravilhosa e de fervor pela frente para guerrearmos as batalhas espirituais em regiões celestiais e declararmos o mover da graça de Deus, o poder do Senhor, o poder que cura, o poder que liberta, o poder que livra, o poder que salva. E assim devemos saber que o poder não está em quem ora, mas está em quem ouve a oração. O poder é de Deus e Ele tem o domínio de todas as coisas em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, eu quero dar então boas-vindas aos amados que estão chegando. Já vejo aí as ovelhinhas amadas, famílias do Senhor, a bispa Deise Lúcia Nogueira de Almeida, Deus seja louvado, irmão presbítero Jorge Andrade, nossa amada irmã diaconisa Sueli Andrade, presbítero Valdécio, amado irmão José Cardoso, são os que consigo visualizar aqui. Deus seja louvado pelas vossas vidas. Vamos adorar a Deus, amados. Temos aí momentos poderosos, coisas importantes a partilhar nesta live de cerca de 1 hora. Daqui a pouco vamos ouvir a palavra de Deus. Já está aqui retratos da vida, como ela é. Estamos finalizando o reinado de Davi, termina no 2º capítulo de 1 Reis, e vamos estudar para a glória do Senhor. Temos muitas razões para orar, temos muitas razões para pedir, buscar e para bater, amados. Vamos falar sobre isso, mas temos 2 razões hoje, no dia de hoje, para agradecer a Deus. Temos um que é o nosso abençoado irmão Michael Costa Palhares. Michael Costa Palhares, sobrinho da nossa irmã Sueli. Ele passou por uma cirurgia no antebraço e já estará de alta médica amanhã. Foi um acidente de trabalho, mas graças a Deus a cirurgia foi uma bênção. A cirurgia teve um bom resultado e amanhã ele já estará de alta, para o louvor e a glória do Senhor. Então agradecemos a Deus. Alguns irmãos tiveram ciência e oraram também pela vida dele. Louvado seja Deus, muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Então nós sempre vamos manter fiel a nossa oração, perseverante a nossa oração. Então, graças a Deus, Michael Palhares, receba aí nosso abraço e a gratidão a Deus pela tua saúde, em nome de Jesus. E o segundo testemunho é um livramento. Nosso amado presbítero Valdécio está aqui na igreja agora, terminando uma manutenção de pintura na parede do altar da igreja. E essa semana o carro dele deu pane, colocaram lá uma fiação de farol de milhas, colocaram de forma equivocada, um fio lá todo cheio de quebras e problemas, e quando ele ligou ao farol de milha, o carro desligou, deu pane, e isso já às 10 horas da noite, à altura de Santíssimo, na Avenida Brasil, no local escuro, muito escuro. E 2 motoqueiros primeiro ajudaram a ele, empurraram com o pé na moto até um ponto mais claro, mas depois disso vieram outros 2 motoqueiros, e que ele, por discernimento de espírito, sentiu maldade nos caras, mas certamente anjos de Deus estavam ali. E o amado presbítero Valdécio
tomou ali a dianteira e, pela graça de Deus, o anjo do Senhor estava ali com ele. Os caras não estavam armados, então a presença de Deus naquele lugar impediu aqueles homens de assaltarem. Estava o presbítero Valdécio, estava a irmã Cássia, estava lá a irmã Marilene também, irmão Cardoso. Então, graças a Deus, foi um livramento, e toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Sabemos ao mundo tão violento como estamos vivendo, não é verdade? Então, isso é motivo de agradecimento em nome de Jesus. Motivos de oração: permanecemos aí orando por todos os nomes da nossa lista. A irmã Socorro pela hérnia que apareceu, irmã Andréia, bactéria difícil de curar, Luzia, complicações de diabetes, Marcelina, fortalecimento da saúde, Luiz Saião, pastor, recuperação, sequelas decorrentes da Covid, José Cardoso, transplante de córneas, está esperando, Tereza Andrade, hérnia no abdômen, muitas dores, inflamação do fígado, Marcos Palhares, pedra nos rins, problemas de visão, também diabético e pressão alta, Terezinha de Jesus, câncer no fígado, Márcia Cristina, câncer de mama, Rony Zilling, câncer no estômago, já fez uma cirurgia, está em recuperação, Sueli Fabiane, fazendo quimioterapia, Neuza Lopes, estado depressivo, Vinícius Machado, questões de justiça. Aí temos a irmã André Andrade, Terezinha Tinoco, Carlos Pedro, Marcela Soares, Flávia Brandão, Carlos Santos, Angélica Campos, Liliane Barbosa, Sérgio Lima, Luzia Andrade, família Beninca, todos esses fortalecimento espiritual e emocional. Isso é muito importante, amados, orarmos por todos, pelo fortalecimento espiritual e emocional, em nome de Jesus. Culto, participa das lives, culto presencial, a leitura bíblica diária, vida de oração, e precisamos contar com a oração de todos os irmãos, porque essas áreas são muito importantes. Geilda Santos, porta de emprego, Bruno Vilela, porta de emprego, Pedro e Cláudio, libertação das drogas, e oração pelo nosso ministério, amados. Nós estamos por uma batalha diligente da fé, para que as portas se abram definitivamente, para que todo empecilho que o mundo, o inimigo, as coisas naturais acontecem, todo empecilho caia por terra, e nós possamos, a Igreja de Jesus, esse ministério, depois de 20 anos esperando no Senhor, possa ter um local próprio para adorar a Deus, para louvar ao Senhor, para avançar com a obra da evangelização. Vamos orar por isso em o nome de Jesus. Isso é uma oração de extrema importância, extrema valia para a glória do Senhor. Continuamos orando também pelo nosso presbítero Jorge, questões profissionais. Nós cremos que Deus dará dupla honra, grandes vitórias. O Senhor há de surpreender a vida do nosso amado presbítero. Essas são as causas para a oração este dia, e nós não podemos deixar de compartilhar uma palavra sobre o que o mundo está acompanhando. É de extrema importância que a Igreja de Jesus se posicione e ore a Deus a respeito do que está acontecendo com Rússia e Ucrânia. Então, em Salmo 46, a palavra diz assim, versículo 9, diz que Deus põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Versículo 10 ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E ele diz, o Senhor dos exércitos, Adonai Tsevaot, Ha Adonai Tsevaot, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu creio nestas verdades. Nós precisamos orar. Existem
existem muitas razões, na verdade, por detrás dessa guerra. Existem muitas especulações. Não vamos gastar tempo com isso aqui, não é o nosso objetivo nessa live de entrar em geopolítica. Temos uma live curta para orar a Deus e para ouvir a palavra, mas existem muitos objetivos, existem muitas metas, existe aí uma tentativa de um renascimento, talvez comunista, uma aliança entre esses grandes potências, a criação de um poder maior, de uma ordem maior, numa non, e nós sabemos disso muito bem, mas nós vamos orar, pedir a Deus misericórdia pelo povo ucraniano, pelos cristãos também na Rússia, por aqueles que estão vivendo aquilo tudo. Na verdade, você imagina, amados, o terror, mas que a mão de Deus esteja sobre estas nações, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Você está comigo? Estamos juntos? Somos a igreja de Jesus. Vamos pedir, vamos buscar, vamos bater, vamos chorar com os que choram, vamos nos alegrar com os que se alegram. Eu creio que nesse tempo do fim, amado, a palavra de Deus diz que no princípio haveria o princípio das dores. Nós cremos que o princípio das dores começou de fato a partir de 1948, quando uma profecia se cumpriu de que haveria uma nação que nasceria num dia só. Seria possível uma nação nascer num dia só? A palavra interjeita. E então nasceu em 1948, 14 de maio, a nação de Israel floresceu. A nação de Israel foi reconhecida. Há pouco, os presidentes de um país mais importante do mundo, um presidente muito centrado inclusive, transferiu a sua embaixada para Jerusalém, dando mais força para isso. E então nós cremos que a partir de 48 vivemos a geração da figueira. Uma geração na Bíblia tem 70 anos. 70 anos. E já passou-se de 70 anos. Já estamos caminhando para 74 anos desde que Israel foi reconhecida como nação. Então já estamos aí beirando os limites desta nação bíblica, esse período da nação bíblica, e Jesus disse que todas estas coisas acontecerão antes que passe a geração da figueira. Por isso nós cremos firmemente, nós cremos fortemente que nós estamos vivendo os últimos dias, o último tempo, o tempo do retorno do Senhor. Possivelmente a nossa geração verá o retorno do Senhor. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu creio nisso de todo o meu coração. E essa guerra já é um vislumbre do que está por vir. Na verdade, um vislumbre do que está por vir. Todo o campo social, econômico e político está se aplanando, está se preparando para uma unificação mundial, em muitos termos, para o aparecimento do homem da iniquidade, onde vai haver um acordo de paz, e então esse homem será aclamado como um Deus, será adorado como um Deus, e nós saberemos que se trata da figura do anticristo. Haverá 3 anos e meio de paz, e então na segunda parte da grande tribulação esse acordo vai ser quebrado, e então haverá uma grande perseguição contra nós, povo de Deus. Creio que a igreja passará pela grande tribulação. Deus nunca livrou o seu povo de viver problemas. Deus sempre livrou o seu povo no meio do problema. Ele não livra do problema, ele livra no meio do problema. Assim ele livrou Noé. Jesus disse que assim será no final dos tempos, como foi nos dias de Noé. Ou seja, Noé foi livre com um dilúvio caindo. Então Deus é poderoso para nos livrar
com todo o dilúvio caindo. Ele há de nos guardar, assim como guardou Noé naqueles dias. Então, precisamos estar preparados para isso, precisamos estar firmes com Jesus, firmes na casa do Senhor. Precisamos disso aqui, amados, conhecimento, conhecimento dessa palavra. É essa palavra que vai nos fortalecer a nossa alma, os nossos corações, e assim nós vamos viver esses dias. Portanto, amados irmãos, vamos estar de olhos nisso e vamos orar para a glória do nome do Senhor, em Cristo Jesus, vivendo esses dias vigilantes para a glória do Senhor. Então Jesus disse que nesse princípio das dores ainda não seria o fim, mas logo após viria o fim. Quando? Quando o Evangelho fosse pregado a todas as nações. Então eu tenho certeza que quem é crente, quem ama Jesus, quem quer ver Jesus manifestar o cumprimento das suas profecias, suas promessas, eu creio que quem é cristão vai dar um bom testemunho, vai servir a Deus, vai fazer sempre o seu testemunho, o seu melhor, em tudo, para que a palavra de Deus corra. Você vai evangelizar, você vai dar bom testemunho, você vai pregar a palavra onde estiver, e em tudo você vai ajudar a sua comunidade, a sua igreja, para que a sua igreja possa pregar o Evangelho às nações, e assim, então, depois que o Evangelho chegar a todas as nações, então virá o fim, diz a palavra do Senhor. Importante esse compartilhar de informações, para que nós saibamos o campo que estamos andando e possamos orar de forma direcionada. Pai amado, bendito, fiel, eterno, Deus poderoso, nós temos diante de nós, Pai, um período extremamente difícil. O mundo tem sido achacalhado por muitas informações, por muitas notícias, por muitas tentativas malignas. Temos visto, ó Pai, não somente rumores de guerra, mas agora efetivamente uma guerra deflagrada entre Rússia e Ucrânia, e que envolve muitos outros países, envolve muitas outras coisas. Vemos, ó Pai, o poder humano cada vez mais corrompendo a própria humanidade e deteriorando os valores da própria humanidade. Vemos aos poucos, Pai, como diz a expressão, a casa cair. Vergonha que aconteceu há pouco tempo atrás no Afeganistão, uma vergonha mundial para um dos países que foi um dos pilares da verdade do cristianismo, sofreu uma vergonha humilhante internacionalmente falando, por causa de um presidente que não passa de um boneco de representação. E agora, Pai, estamos vendo o fruto disso tudo. Estamos vendo o mundo entrando em colapso. Mas nós cremos, Pai, que todas essas coisas são necessárias acontecerem para que haja o cumprimento de todas as coisas, e então, Senhor, finalmente possa vir o fim de todas as coisas, quando do céu veremos um sinal do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, em retorno com todo o seu poder e toda a sua glória. E então, ó Deus, nós, os filhos de Deus, aqueles que têm sido chamados por Deus, escolhidos por Deus, aqueles que pela graça de Deus perseveram na fé, pela graça de Deus perseveram na vida cristã, ó Senhor amado, então nós te louvaremos para toda a eternidade. Senhor, nossa alma anseia por Ti, nossos olhos estão postos em Ti, nossa esperança é o retorno de Cristo, nossa vida, nossas bases, nossa fé, nossa alegria, Senhor,
toda a nossa expectativa, está tudo voltado para o Senhor Jesus Cristo, para o retorno da glória de Cristo, em glória de Cristo Jesus, para a inauguração, Senhor, dos novos céus e nova terra. Para isso, Senhor Jesus, pregamos o Evangelho verdadeiro, ó Pai. Não queremos ficar presos como alguns pastores que já perderam a visão há muito tempo, a ficar presos simplesmente a um evangelho triunfalista, um evangelho humano, de conquistar, de ter dinheiro, de ter uma casa boa. Senhor, nós cremos que o evangelho é muito mais do que isso. Nós não negamos e nem rejeitamos as bênçãos de Deus, pelo contrário, eu creio que o Senhor há de manifestar bênçãos muito grandes na vida do seu povo, principalmente para que o evangelho corra, principalmente para que a tua casa tenha em abundância e possa ter independência financeira e possa pregar o evangelho para o mundo inteiro, porque essa é a vontade de Deus. Pai, eu oro por todas as igrejas nesta hora. Eu oro por todas as igrejas que fazem um trabalho sério, as igrejas que têm sido sim levantadas por Deus, cujos ministros, os pastores, buscam pregar a palavra de Deus com fidedignidade ao texto bíblico, ó Pai. Não igreja simplesmente que vai lá, pega um texto qualquer e fala aquilo que quiser, empurra para dentro do texto uma coisa que sai da sua cabeça. Não, nós queremos, Pai, que ministérios que respeitam a palavra e que pregam o evangelho, que esses ministérios tenham em abundância, Pai. Tenham em abundância. Não para que simplesmente pastores sejam ricos, porque pastor que é pastor de verdade, esse não é o grande anseio da sua vida, esse não é o objetivo da sua vida. Mas o objetivo da sua vida é que o seu ministério, sim, possa ser pujante, possa ser abundante, possa ter condições financeiras grandes, para que possa levar o evangelho de forma grande. Ah, Senhor, eu creio. O dia que o nosso ministério tiver condições financeiras grandes, não haverá nenhuma barreira que vai nos prender, ó Pai. Nós vamos pregar a todos os cantos do mundo essa palavra. Vamos sustentar missionários à volta do mundo. Vamos levar por canais de televisão, de rádio, 24 horas pela internet. Não apenas um canal de rádio, todas as rádios que forem possíveis, canais de televisão, 24 horas pela web TV, rádio web. Vamos montar uma equipe de evangelização. Vamos abrir igrejas locais em cada um dos 5.000 municípios desta nação. Eu creio nisto, ó Pai, e onde o Senhor nos permitir. Por isso eu oro pelo nosso ministério e pelos ministérios que Tu tens levantado, ó Pai, de homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que amam a palavra e respeitam a palavra, porque vivemos o princípio das dores, vivemos a geração da figueira. Ó Deus, o mundo está gemendo, ó Pai. Não é possível, Senhor, que 60% dos crentes não se comprometam com as suas igrejas em termos materiais. Não é possível. Que gente é essa, Senhor? Deus, me perdoa em desabafar assim em oração, mas me dói o coração, me dói os nervos, meu Pai. Me dói os nervos perguntar ao Senhor: que gente é essa que anda dentro das igrejas e não se compromete com a igreja? Ouve o pastor clamar, falta o pastor ajoelhar no chão, quer que o pastor implore, falta o pastor implorar e rastejar: por favor, seja fiel, bota algum juízo nessa cabeça, porque o mundo vive, o mundo geme, a palavra tem que correr. Deus, eu sei que o Senhor não depende de homens para fazer. Se o Senhor quiser, de qualquer maneira, o evangelho vai correr. A única coisa que falta para o Senhor voltar é o evangelho correr a todas as nações, e então virá o fim, diz a palavra.
Já vivemos princípio das dores em termos de política, de economia, natureza, imoralidade, corrupção, a criminalidade, o amor que se esfriou, heresias, falsos profetas, falsos cristos, apostasia. Deus, não existe nenhum campo escatológico que as profecias já não tenham se cumprido. Estamos beirando a volta de Cristo. Faltam poucas coisas em termos materiais de profecia concreta, poucas coisas, mas principalmente o Evangelho correr para todas as nações. Então, Pai, dói-me os nervos, mais de 60% da igreja no mundo não seja fiel, se preocupa em ter uma boa calça jeans, uma boa bota para botar nos pés, se preocupa em ter uma jaqueta boa para vestir, de comer nos melhores restaurantes, se preocupa em ter um bom carro, se preocupa em ter chuveirinho quente dentro de casa, se preocupa com todas as questões materiais, mas não honra a obra de Deus, não honra a evangelização, e aí bota desculpa, porque tem pastor que é ladrão, porque tem ministério que rouba, porque tem isso e aquilo que rouba. Se eles roubam, se há lobos vorazes que roubam assim, há muitos cristãos que roubam a Deus no dízimo e na oferta, principalmente roubar no dízimo, porque deveriam ser fiéis e não são. Senhor, meu coração está doído, Pai, desde que essa guerra deflagrou-se, desde que vimos as notícias do que está acontecendo, e a igreja morna, a igreja não evangeliza, a igreja não se compromete, está preocupada com shopping center, está preocupada com a próxima série da Netflix, está preocupada com a barriga fitness, com a próxima série que vai fazer na academia. Senhor, tanta futilidade, tantas coisas, Pai, tanta trivialidade. Se todas essas coisas fossem periféricas da vida e nós tivéssemos um compromisso sério com Deus e com o Evangelho, ok, está certo, tudo bem. Mas quando o Evangelho, Pai, é apenas um entretenimento, a pessoa vem à igreja quando quer, não está na casa do Pai, não participa das lives, sabe, não tem um bom testemunho, está por aí falando palavrão, sabe, os vizinhos, quando fala que aquela pessoa é crente, os vizinhos ficam até horrorizados em saber, sabe, não tem participação ativa no ministério, sabe, 3 em 3 meses aparece na igreja, sabe, falar em dízimo e oferta, então a pessoa já julga logo, está orando de dízimo e oferta porque quer roubar a igreja, é ladrão, é picareta, é safado, sabe, como se o pastor precisasse ouvir isso. Pastor, se tivesse desejo, o pastor poderia estar trabalhando aí fora, se tivesse o desejo para isso, há 20 anos atrás eu teria sido qualquer coisa que eu quisesse, rede de hotelaria, poderia ser advogado, gerente de multinível, qualquer coisa, seria um homem bem sucedido em qualquer área que eu tivesse me metido, mas Deus me trouxe para o ministério. Eu agradeço a Deus por esse privilégio, então Deus, eu oro também porque muitos pastores, assim como eu, são atacados diariamente, são incompreendidos diariamente, são julgados diariamente, Pai. As trevas aplaudem isso, amam isso, porque estão doidinhas para acabar com os ministérios, acabar com os pastores, homens de Deus, e assim pensam eles que podem atrasar a obra da evangelização. Então, Pai, eu preciso orar sobre essas questões, porque vivemos o tempo do fim. Pedimos sim por prosperidade, por cura, pedimos sim por bênçãos, cumprimento de promessas, pedimos sim, Senhor, que o teu povo avance profissionalmente, teu povo tenha vitórias judiciais, que o teu povo tenha uma vida feliz,
casamentos sólidos, famílias abençoadas, filhos que cresçam nos caminhos do Senhor, com boas amizades, com boas influências, com bom testemunho dentro de casa, que não falte o pão à mesa, não falte a provisão dentro do lar, não falte amor nas famílias. Oramos sim, Senhor, oramos por todas essas questões, pedimos, buscamos, batemos com perseverança, Pai. Nós colocamos tudo isso diante do quadro que estamos vivendo, e quando pensamos no quadro que estamos vivendo, é inevitável dizer que o Teu Evangelho, Pai, precisa correr a todas as nações. Por isso eu oro, Pai, porque tem muitos cristãos no meio da igreja, mas muitos, não são poucos não, são muitos cristãos no meio da igreja que têm condições de ajudar a igreja, têm condições de fazer mais pelo ministério, pela palavra do Senhor, para que a palavra de Deus corra, e se omitem, ó Pai. Ó Senhor, misericórdia, porque omissão também é pecado, Então, Pai, eu oro, coloco diante do Senhor, em agradecimento pela vida do Michel Palhares, que amanhã já vai estar de alta, pelo livramento do presbítero Valdécio, da sua família, que foram livres de assalto na Avenida Brasil. Colocamos, Senhor, cada um desses nomes diante de Deus, da nossa lista, os seus familiares agora que estão sendo representados. Temos aí certamente muitas pessoas também pedindo por questões particulares. Ligamos na terra, Senhor, declaramos que o Teu povo seja livre de todo mal, que o Teu povo tenha saúde, que o Teu povo tenha livramentos, que o Teu povo tenha poder e autoridade dadas por Deus, a unção de Deus em suas vidas, que o poder da graça de Deus, que a quanto basta, sustente cada um na fraqueza, na perseguição, na injúria, em todas as lágrimas desta vida, que nós vivamos, Senhor, em Cristo Jesus, dias de felicidade e anos de delícias, para continuarmos sempre, Senhor, com a perseverança da Tua palavra, firmes no Senhor, abundantes no Senhor, fiéis a Deus em todas as coisas. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, colocando cada um desses nomes, cada uma das nações envolvidas na guerra, ó meu Deus, e a volta do mundo, colocamos diante do Senhor, do trono da graça de Deus, porque nós sabemos que há socorro, há livramento, em o nome de Jesus, para o louvor e a glória de Deus. E o povo amado do Senhor, com fé, diga amém, amém e amém. Deus seja louvado. Pois bem, família amada, vamos agora ao estudo da palavra de Deus. Estamos no meio da live, agora vamos para a segunda metade da live. Quero lembrar que este é a live da Igreja Cristo Vive Missão, aqui na Tijuca, Rua General Roca 340. Se você não se inscreveu ainda na nossa live, no nosso canal do YouTube, por favor, faça isso. Nosso canal é o @Cristo Vive Missão. Vá lá, se inscreva no nosso canal, curta as mensagens, comente, dê um like, por favor, ative o sininho. Quanto mais você curtir, quanto mais você comentar e compartilhar, mais o YouTube vai entender a relevância dos nossos vídeos, e eles serão por mais e mais pessoas visualizados em nome de Jesus. Nós estamos encerrando hoje, e na sexta-feira que vem vamos encerrar esta série do reinado, da monarquia de Davi. Começamos em 1 Samuel, saindo do período dos juízes, entrando com Ana, o nascimento depois de Samuel, a unção de Saul, depois do declínio de Saul, a ascensão de Davi. Acompanhamos todo o reinado,
de Davi. E agora, para concluir o reinado de Davi, se dará no capítulo 2 de 1 Reis. Então hoje, capítulo 1 de 1 Reis, sexta que vem, capítulo 2, e assim encerraremos esta série de mensagens de capítulo a capítulo, que levou um ano pregando capítulo por capítulo todo esse contexto da monarquia de Israel. Se você não acompanhou, perdeu as mensagens, não perderá. Você pode ir lá no nosso YouTube e nós temos uma playlist com todas as mensagens registradas, editadas, com um bom som, qualidade de imagem, enfim, para você, no conforto da sua casa, a qualquer momento, com a sua Bíblia em mãos, sobretudo, ouvir a palavra e conferir coisas espirituais com espirituais. Certamente, ao passar por todo o período da monarquia de Israel, você vai aprender muito, tanto com a história bíblica quanto com os valores espirituais. Amém? Em nome de Jesus. Então, tema desta noite: retratos da vida, como ela é. A vida, como ela é, e os seus retratos. 1 Reis, capítulo 1, versículo 1. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor até o versículo 10. Diz assim: sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém ele não se aquecia. Então lhe disseram seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei, tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Eram os costumes daquele tempo para o monarca. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: olha aí o erro de Davi. Jamais contrariou Adonias, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Alguma coisa em comum com Absalão, hein? Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel. E convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, o profeta, e a Benaia e os valentes, e a Salomão, seu irmão, Adonias não convidou. Estava aí nascendo mais uma rebelião, que daria início ao pagamento da quarta prestação do pecado de Davi, que vai acontecer na próxima mensagem. Vamos ouvir o que Deus quer falar conosco esta noite. Paizinho amado, nos submetemos inteiramente à Tua voz, à Tua palavra, à Tua vontade, ao Teu querer. Pedimos, ó Deus, a Tua inspiração, a Tua iluminação de olhos. Que o Senhor nos revele, nos ilumine, nos inspire, nos guie. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Queremos aprender biblicamente sobre os retratos da vida, como a vida é. Senhor, ao final de um longo reinado de Davi, numa vida toda, como chegou ao fim Davi? Quais foram as últimas cenas da vida deste homem? Queremos aprender com elas, em nome de Jesus. E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém.
Minha amada família, santos e preciosos de Deus, temos aprendido e visto, mensagem após mensagem, a monarquia de Israel, como o povo pediu para si um rei, e Deus, na sua misericórdia, permitiu que fosse dado um rei, mas Deus colocou os limites, os limiares, as referências para o reinado em Israel, que eram os ideais deuteronômicos, encontrados em Deuteronômio capítulo 17, que em suma mostra que o rei e o povo deveriam de colocar a sua confiança absolutamente no poder do Deus que pode livrar o seu povo das mãos dos inimigos. O povo, assim como o rei, deveria de confiar plenamente em Deus, ter esperança plenamente nas promessas de Deus e adorar somente a Deus. Por isso, desde Deuteronômio 6 ele disse: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, sabedores disso, vemos que no reinado de Davi, ele unificou as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, em um reino. E Deus prometeu que a linhagem de Davi, da sua linhagem, viria um rei messiânico. E esse rei messiânico, vindo da linhagem de Davi, ele estabeleceria o reino de Deus sobre todas as nações, ele cumpriria as promessas feitas a Abraão. Por isso que quando nós abrimos Mateus, Marcos, Lucas e João, apesar de Marcos ser o Evangelho segundo Marcos ser o livro mais antigo dos 4 e ter servido de referência para os outros 3, o compilador bíblico colocou Mateus como o primeiro livro. Por quê? Porque Mateus ele faz um link de Jesus através da genealogia tanto a Abraão quanto a Davi. Então, Mateus, que foi um evangelho, segundo Mateus, escrito direcionalmente para os judeus, ele faz o link de Jesus a Abraão e a Davi. E assim, todo esse reinado e todo esse contexto que nós temos estudado desemboca em Jesus. Ou seja, ele chega em Jesus. Ou seja, amados, todo o aprendizado de Samuel, no fim das contas, diz para nós que Jesus é o rei que nós precisamos. Jesus é o rei ideal que cumpre todo o ideal do rei deuteronômico, ideais deuteronômicos. Jesus é o rei perfeitamente justo, Jesus é o rei perfeitamente santo, Jesus é o rei perfeitamente homem e perfeitamente Deus, que cumpre as promessas feitas a Abraão e implanta o reino de Deus. Então, ao longo depois do livro de Reis, vai contar a longa lista dos reis que governaram Israel e vai mostrar como nenhum deles cumpriu essas promessas. Ao contrário, eles levaram Israel ao desastre. Você se lembra que o reino do norte foi destruído pelos assírios, primeiramente, lá em 700 e pouco. 200 anos depois, aproximadamente, o reino do sul foi destruído pelos babilônios. Primeiro, o reino do norte foi destruído porque os pecados se acumularam muito. De todos os 20 reis do reino do norte, nenhum deles foi bom, nenhum para contar a história. Todos eles foram reprovados. E dos 12 do reino do sul, 8 foram aprovados. Então eles ainda tiveram mais 200 anos pela frente, mas no fim terminou em desastre. Então todos eles levaram Israel ao cativeiro, levaram Israel à derrota, levaram Israel ao desastre, para que então o povo ficasse esperando a libertação
E aí lá no período do primeiro século, veio Jesus, o Rei dos Reis, que já começou o estabelecimento do seu reino. Por isso Jesus disse: se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. Entretanto, o reino ainda não se foi implantado de forma plena, e só acontecerá na segunda vinda de Cristo. Daí vem a doutrina teológica Cullmann, falando sobre do já e o ainda não. O reino de Deus já foi implantado, mas ainda não completamente. Então, para que ele seja implantado completamente, estamos nós, Igreja de Jesus, lutando as batalhas do Senhor. Por isso Abigail já prenunciou isso em Davi. Ele disse: eis que Deus te dará uma casa firme, ou seja, um reinado firme, uma dinastia firme. Sempre haverá um rei a se sentar nessa cadeira. Por quê? Porque vocês batalham as batalhas do Senhor. Deus seja louvado. Então estamos em suma aprendendo aqui a batalhar as batalhas do Senhor, sabendo que Ele é o Rei, Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Então, amados irmãos, santos e preciosos, sabedores disso, que Jesus é este Rei, vamos ver o que a palavra diz rapidamente em Apocalipse. Estamos aí abrindo o leque para depois entrar, funilar o pensamento e então terminarmos. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Estamos esboçando o assunto. Olha lá a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Apocalipse 3, versículo 7. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Louvado seja Deus. Ovelhinha amada, nós somos como Davi, temos pouca força, somos como Davi, somos frágeis. Quantas vezes Davi fugiu porque Saul lhe perseguiu, não apenas uma, mas pelo menos 2 vezes. Fugiu porque Absalão lhe perseguiu e quis lhe matar o seu próprio filho. Rebeliões em cima de rebeliões, fugas pelo deserto, problemas em cima de problemas. E quantos de nós também passamos por isso tudo? É verdade? Então ele está dizendo: eu sei que você tem pouca força. Nosso ministério, humanamente falando, tem pouca força frente ao desafio de levar a palavra para o mundo inteiro, frente ao desafio de levar a palavra a todas as nações. Nossa, alcançar 211 países, alcançar todas as línguas. Imagine o dia que nós tivermos as nossas mensagens simultaneamente transmitidas para todas as línguas dessas nações, para ouvirem Jesus, especialmente começarmos pelas língua lusófona, os nossos conterrâneos. Imagine a grande obra que nós temos à nossa frente. Temos pouca força, mas não negamos a palavra, guardamos a palavra, não negociamos os princípios bíblicos, não negociamos os valores espirituais, tudo que Davi fazia. Não buscamos vingança pelas próprias mãos, não buscamos nos exaltar. E assim, amado, em Jesus, eu creio que há uma porta aberta que ninguém vai fechar, e Deus nos dará grande vitória para a glória do Senhor. Então, em 1 Reis, uma vez que abrimos o leque, estamos olhando o pano de fundo, estamos entendendo onde estamos inseridos, agora vamos ver o passo a passo de como isso se deu lá no final da história de Davi
e como isso se aplica ao nosso dia a dia, porque nós estamos vivendo essas histórias também no dia de hoje. Estamos no cumprimento, na aliança da graça de Deus, as promessas feitas a Davi. Deus não mente, Deus não volta atrás, Ele é fiel, Ele permanece fiel. As coisas acontecem, problemas vêm, é verdade? Chuva de pedras, perseguições, no meio disso tudo, como é que nós temos que crer? Como é que a nossa esperança tem que estar fundamentada? Vamos olhar como acontecia na Bíblia e vamos crer para as nossas vidas. Então, em 1 Reis, nós temos o reinado de Davi terminando por volta de 970 a.C. Salomão é apresentado tanto como a escolha de Davi, entre parênteses, Davi ignorando a primogenitura, que era um costume, de que o primogênito tinha o direito, e também Salomão era apresentado como rei, como o desejo do próprio Deus assim queria, de maneira que tanto Davi quanto o próprio Deus ignoraram o costume da primogenitura, e disseram: eu estou escolhendo Salomão. E me parece que isso tem algo de Deus a nos falar, e nós vamos entender ao longo da mensagem. Deus escolhe o menor, Deus escolhe o mais fraco, Deus escolhe o menos provável, e Ele faz uma grande obra para a sua glória. Deus seja louvado. Então, antes de Davi morrer, Salomão já havia sido proclamado como rei. De maneira que esse capítulo nos mostra, o capítulo 1 de 1 Reis, nos mostra como ideia central do seu texto. O texto bíblico nos mostra a realidade da vida, os retratos da vida, como ela é. Primeiro, a fragilidade humana, por causa da velhice e doença de Davi, sentia muito frio. A derrocada dos planos fundamentados no orgulho, ou seja, os planos sem Deus. Isso aconteceu com Adonias. E a soberania de Deus que prevalece, pois quem Deus queria que fosse o rei, foi ele que prevaleceu. Então nos mostra como ideia central, fragilidade humana, a derrocada dos planos orgulhosos sem Deus e a soberania de Deus que prevalece. De maneira que, em primeiro lugar, um retrato da vida é visto no texto bíblico da fragilidade humana, pelo declínio da saúde de Davi. Veja o versículo 1, diz assim: sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém ele não se aquecia. Amados, o passar do tempo não abre exceções. O grande rei Davi estava velho. O grande rei Davi estava no leito de morte. O grande rei Davi sentia muito frio, botavam roupas, aqueciam, mas não adiantava nada. Estava chegando ao final dos seus dias. Ele não tinha, a sua força tinha diminuído. Davi passou por muitos sofrimentos na vida, e as causas naturais da velhice também. Então esse é o aspecto frágil da nossa humanidade. Você sabe que muitas pessoas decidem se afastar dos caminhos do Senhor, ou não ter compromisso com o Senhor, dizendo assim: quando eu estiver velho eu vou para a igreja. Amado, você não sabe se você vai ter amanhã. A vida é frágil, a vida é muito frágil. Esses dias nós vimos uma cantora jovem, cantora de uma música, creio que era forró, uma menina jovem faleceu. Antes dela, uma outra no acidente de avião, Marília Mendonça, faleceu. Pessoas jovens. Então, amado, a vida é frágil. Não adie para amanhã a fidelidade de hoje. Não adie para amanhã o compromisso de hoje. Não adie para amanhã a honra a Deus que você tem que dar hoje.
Seja fiel hoje, não procrastine a tua vida com Deus. Esse é o aspecto da fragilidade. Outro retrato da vida humana é visto no texto bíblico, quando mostra claramente a rebelião dentro da casa de Davi. Rebelião agora protagonizada por Adonias, que queria tornar-se rei. Amados, problemas existem nas melhores famílias. Às vezes a pessoa fica lá vidrada no Facebook, vidrada no Instagram, e só vê o pessoal botando foto na praia, botando foto, sabe, bebendo um negocinho e fazendo não sei o que, e pensa que está todo mundo às mil maravilhas, e fica lá deprimido na sua angústia. Amado irmão, louve a Deus porque quem está bem, louve a Deus pela vitória de quem está bem. Agora, problemas existem em todas as famílias e em todas as partes do mundo. Você não é o único sofredor, o bode expiatório das nações, a vítima da sociedade. Joga esse espírito por terra. Então esse é o quadro da vida humana: divisões, conflitos, problemas. Veja o versículo 7 a 10. Diz assim: entendia-se Adonias com Joabe, filho de Zeruia, com Abiatar, um dos sacerdotes, seguindo o ajudado. Porém Zadok, o sacerdote, fiel a Davi, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta de Deus, Simei, Reis, valente de Davi, que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Mesmo assim, olha lá, Adonias imolou ovelhas, bois, animais cevados junto à pedra, convidou os irmãos, convidou a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém Natã, Benaia e os valentes, a Salomão, ele não convidou. Ou seja, era uma, entre aspas, uma guerra civil, era uma espada dentro da casa, era uma divisão em família, era briga para todo lado, era rebelião, era inveja, briga pelo poder. Sabe, muitas das vezes se vê isso, irmãos que estão lá bonitinhos e tal, morre o patriarca, morre a matriarca, amado, ainda dentro do hospital, o médico acabou de dar notícia, morreu, dentro do hospital, já está um se enganfiando com o outro, porque o carro é meu, não, a casa da praia é minha, aquele terno é meu, não, a carteira de couro é minha. Amado, eu vou lhe dizer, retratos da vida, coisas que acontecem à volta do mundo. Então, a escolha de Deus e a declaração de Davi sobre o próximo rei, evidentemente, eram conhecidas por Adonias. Adonias sabia que era a vontade de Davi e de Deus que Salomão fosse o próximo rei. Mesmo assim, Adonias decidiu ir contra a vontade de Deus e seguir o seu próprio caminho. Deus já falou uma, já confirmou, já disse, já deu sinal. A Bíblia diz que você tem que amar, tem que ser fiel, tem que fazer, tem que honrar. Seja a Bíblia, mas a pessoa, sabe, está sempre indo contra a vontade de Deus, está brincando com fogo. Ele fez planos, Adonias fez planos detalhados. Na época apropriada para isso, ele convocou os seguidores para se estabelecer como próximo rei. Você veja que ele era de fato o filho mais velho, ele era de fato, em princípio, de acordo com os costumes humanos, o primogênito e iria ao reinado, mas não era o projeto de Deus. Davi já tinha escolhido Salomão. Então as pessoas tentam se agarrar a aparências, a coisas que são costumes de homens, para ir contra os planos de Deus, para ir contra a obra de Deus. Você vai para a igreja, vai dar dinheiro para pastor? O que você vai fazer lá na igreja? Vai orar? Quem é que vai te ouvir? Oração não adianta nada. Você está aí falando de Jesus, de Bíblia. Que Bíblia? Bíblia é uma história. Então usam argumentos humanos, questões humanas, para tentar invalidar a vontade de Deus, invalidar os projetos de Deus. Então havia uma rebelião
Mas Deus escolheu Salomão. Deus escolheu o pequeno, o menor, o mais fraco. Ele pega o mais fraco e envergonha o mais forte. Ele pega o humilhado para exaltá-lo. Ele pega o desquitado, o que não pode, para fazer a obra e mostrar que Ele é que é o Senhor. E nada pode impedir a sua obra. Outro retrato da vida é visto no texto bíblico, quando mostra a estultícia da vaidade humana, quando Adonias se exalta a si mesmo e se ufana. Veja lá, 1 Reis 1, versículos 5 e 6. Diz assim: então Adonias, filho de Agite, a mãe dele queria agitar de verdade, né? Aí diz lá que Adonias se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros, cavaleiros, 50 homens que corressem diante dele. Veja que Adonias não era qualquer pessoa, não era uma qualquer pessoa. Ele era um dos filhos do rei, possivelmente sim, o mais velho dos vivos, né? Porque outros haviam morrido. Então ele era o mais velho. Ele tinha homens lá que tinham jurado fidelidade a ele. Não era qualquer um, mas ele pensou de si além do que convinha. Ele se colocou no lugar que Deus não lhe deu, se colocou no lugar que não era para fazê-lo, foi contra a vontade de Deus. E aí jamais seu pai o contrariou, dizendo que procede assim. Além disso, ele era bonito, de boa aparência, nascera depois de Absalão. Ou seja, a Bíblia faz essa pontuação para mostrar a superficialidade de Adonias, assim como Absalão era superficial. Era bonito, de bela aparência, tinha aparência, mas não tinha profundidade. Tinha a aparência, mas não tinha a vontade de Deus como base da sua vida. Então, a decisão de se andar em seus próprios caminhos e rejeitar a vontade de Deus é a autoexaltação. Quando a pessoa diz: eu sei que servir a Deus é a vontade do Senhor, ser fiel à casa do Senhor, dar o meu testemunho, evangelizar, pregar a palavra, sei que tudo isso é de Deus, mas, contudo, ou seja, está indo contra a vontade de Deus, é uma autoexaltação. Ao fazer isso, Adonias seguiu o exemplo de Absalão, propositadamente montou um esquema com carros, cavaleiros e apresentou-se como personagem da realeza. Amado, não adianta se apresentar como algo que você não é, algo que Deus não te chamou para ser. Em nada na vida, principalmente na obra de Deus. Se Deus não te chamou para ser uma coisa, não se coloque no lugar que Ele não te chamou. Bispo, Deus me chamou para ser ministro de louvor da igreja. Então, amado, desenvolva bem esse trabalho. Mas, se Deus não te chamou para ser o pastor da igreja, não queira se colocar no lugar do pastor, porque não vai dar certo. Bispo, Deus me chamou para evangelizar. Esse é o meu chamado, essa é a minha vida. Então faça bem o teu chamado, mas não se apresente como algo que você não é. Não se coloque no lugar que Deus não te colocou. Então Adonias procurou a ajuda de todas as pessoas que já não estavam aliados com Davi, não tinham a cobertura de Deus em suas palavras. Joabe e Abiatar, Natã, o profeta, que era aliado de Davi, assumiu as rédeas da situação, iniciou uma ação que se opunha à tentativa de Adonias se tornar o rei. Então aqui começou a derrocada dos planos fundamentados no orgulho, os planos sem Deus. Que Adonias, baseado na alta exaltação, no orgulho, nos seus planos, no que ele queria fazer, foi barrado. Natã, Batseba se uniram, foram diante de Davi, relataram para o rei tudo o que estava acontecendo, e Davi, velho já, problema de saúde, ele disse: não importa, eu vou fazer o que Deus quer. Montaram lá a situação, e então Salomão foi ungido rei, para o louvor e a glória do Senhor, e o cumprimento das promessas de Deus. Portanto,
um outro retrato da vida é visto no texto bíblico, que é a soberania de Deus que prevalece. Por mais que a vida humana seja frágil, representado em Davi, por mais que hajam problemas na vida pessoal ou familiar, como houve rebelião dentro da casa de Davi, por mais que pessoas sejam orgulhosas, se exaltem e tentem se colocar no lugar onde Deus não as quis colocar, como houve no caso de Adonias, que se exaltou, os planos de Deus ainda irão prevalecer. Deus escolheu a Salomão, Salomão será rei. Deus vai fazer a obra. Adonias vai pagar o preço disso aí depois. Agora, aqui nesse capítulo, Salomão tem misericórdia dele, mas no continuar nós vamos ver. Então, amado, vale a pena sempre ser fiel a Deus. O plano de Deus prevaleceu. 1 Reis 1:41 diz assim a boa palavra do Senhor: Adonias e todos os convidados que com ele estavam, ou seja, toda a patotinha, a panelinha da rebelião, estava todo mundo junto. Quando acabaram de comer, também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: o que significa esse ruído aí, essas trombetas tocando? Estava lá a galera toda, estava lá a turma toda na rebeldia. Adonias, Adonias é o rei, Adonias é o rei, contra a vontade de Deus, contra a vontade de Davi, contra tudo e contra todos. Adonias, Adonias. De repente ouviram um alvoroço em Gion, ouviram um alvoroço, um som do povo festejando, clamando. E o que é isso que está acontecendo? Versículo 42: estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Disse a Adonias: entra, porque és homem valente e trazes boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: pelo contrário, nosso senhor o rei Davi constituiu rei a Salomão. E Davi enviou com ele a Zadok o sacerdote, a Natã o profeta, a Benaia filho de Joiada, e aos guardas da real, e aos da guarda real, e o fizeram montar a mula que era do rei. Zadok o sacerdote, Natã o profeta, o ungiram rei em Gion, e dali subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Esse é o clamor que ouviste. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o seu leito. Também disse o rei assim: bendito o Senhor Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo os meus próprios olhos. Veja. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram tomando cada um o seu caminho, como diz o mão carioca, meter o pé. Quando viram o que Deus estava fazendo, o clamor e a alegria da vitória do povo de Deus e dos planos de Deus, os rebeldes meteram o pé. Meteram o pé. Vamos até o 52. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que não matará seu servo à espada. Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. Você veja, amado, enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: vai para a tua casa. Então Salomão ainda teve misericórdia deste homem. Então, amados, aqui nos mostra Davi, nesse retrato, que a soberania de Deus prevalece. Como é que a soberania de Deus prevalece? Usando pessoas. Deus sempre usou pessoas para fazer a sua obra.
Por isso dissemos, o Evangelho vai correr o mundo todo, mas Deus não envia anjos, Gabriel, Miguel, Rafael para pregar. Deus usa a igreja. É a igreja que precisa pregar. É através da igreja que Deus faz a obra. Deus usa pessoas. Então, amados, é hora de agir. É isso que aprendemos com Davi. É hora de agir. Ele chamou Zadok, Natã, Benaia, deu as instruções para assegurar que Salomão fosse o rei. Então Deus prevaleceu os seus planos, deu a vitória a Salomão. E aí, amado, Adonias e o seu grupo fugiram, os convidados se dispersaram, Adonias ficou desesperado, ficou agarrado lá na ponta do altar, cheio de medo. Salomão exerceu a misericórdia e mandou-lhe embora para casa, e Deus foi glorificado, e o plano de Deus prevaleceu. Amado, eu declaro que Deus será glorificado na tua vida, amado. Deus vai usar a sua igreja, Deus vai usar o seu povo, Deus vai nos usar, a cada um de nós, sua família, nosso ministério, com grandes manifestações, para que nós levemos a palavra da verdade, da soberania de Deus, e os planos de Deus prevaleçam nessa terra. Almas sejam ganhas para Jesus, pessoas sejam curadas pelas chagas de Cristo. Então eu preciso terminar com 3 aplicações. São 8h40, vamos terminar com 3 aplicações. Em primeiro lugar, o reino de Israel estava passando por uma crise, pois Davi estava no leito de morte, o grande rei Davi estava no leito de morte. Então, diante dessa crise, pessoas diferentes reagiram de maneiras distintas. Amado, o que faz a vida, o que a vida faz com você, o que a vida faz com você, depende do que ela já encontra em você. Entendeu? O que a vida faz com você depende do que a vida já encontra em você. Como diz o ditado, o mesmo sol que endurece o barro é o sol que derrete o gelo. Você pega o barro e bota no sol, ele vai ficar duro. Você pega o gelo e bota no sol, ele vai derreter. Você pega macarrão e bota na água quente. O que vai acontecer? O macarrão vai amolecer. Você pega o ovo e bota na água fervendo. O que vai acontecer? Ele vai pegar consistência. Ou seja, amado, o que a vida faz com você depende do que ela já encontra em você. O que é que está no teu coração, amado? Sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes para a vida. Não dê brechas para Satanás. Não dê brecha. Adonias deu brecha para o orgulho. Ele exaltou a si mesmo e disse: eu é que reinarei. Mesma coisa que o diabo fez. Eu é que vou me assentar no trono da glória. Eu. Você tem que saber que cada um tem o seu lugar na obra. Cada um tem o seu papel e a sua missão nesse mundo. Faça o melhor na sua missão, naquilo que Deus te deu. E certamente, amado, Deus vai te usar com poder e grande glória. Vai te usar da maneira correta. Segundo lugar, ao ver-se diante de uma crise, o verdadeiro líder, o verdadeiro crente, ele pergunta: o que é que eu posso fazer para ajudar o povo da melhor maneira possível? Já o oportunista, como Adonias, ele pergunta: como é que eu posso usar essa situação para me beneficiar? Ou seja, no momento de uma crise, no momento de um problema, o verdadeiro líder, o verdadeiro homem de Deus, ele veste a camisa, ele ajuda, ele faz o melhor pelo próximo, ele busca servir e fazer o melhor. E o oportunista em cima da fraqueza do outro, em cima da calamidade do outro, ele quer se beneficiar. Em cima do momento frágil do outro, ele quer ir lá como o urubu, em cima da carniça, se beneficiar. Amados, nós somos crentes,
Nós somos povo de Deus. No meio da crise toda, nós vamos orar a Deus, dobrar o joelho por essa nação. Crente que é crente não fica feliz quando vê um irmão em Cristo caindo, um irmão em Cristo derrotado. Tem um monte de crente aí doido para puxar o tapete do seu irmão, doido para acabar com a vida do irmão, doido para ver o outro irmão puxar o tapete, por ganância, por soberba, por não gostar da pessoa, ou por outros motivos de ganância, ou de avareza pessoal, ou qualquer outra coisa que seja, não importa o motivo. Se você quer puxar o tapete de alguém, se você quer impedir a obra de Deus de ser realizada no mundo, de ajudar e abençoar a vida do próximo com a maior riqueza do mundo, que é a pregação do Evangelho, ou beneficiando o outro, ajudando, como se ajuda lá em Petrópolis, por exemplo, precisamos ajudar, precisamos fazer o nosso melhor. Se você, na fraqueza do outro, você não se compadece, você quer se beneficiar, você precisa orar a Deus, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. E em terceiro lugar e último lugar, o texto está mostrando, portanto, a fragilidade humana, porque Davi não era eterno, amados. Veja, às vezes os pais acham que são eternos. É verdade? Às vezes os filhos acham que os pais são eternos. E não são, ninguém é eterno. Todos nós um dia vamos partir para a glória, se Jesus não voltar antes. Então aí está a fragilidade humana. Depois o texto mostrou a derrocada dos planos orgulhosos, planos sem Deus, de Adonias. Era um homem que se exaltou a si mesmo. E vimos que a soberania de Deus prevaleceu. Portanto, amado, o conselho último desta mensagem é simples: decida andar segundo a vontade de Deus, e não na autoexaltação do andar em seus próprios caminhos. A palavra de Deus é a verdadeira orientação para a vida. Decida andar na palavra, amado. Decida andar na palavra, amada. Decida fazer a vontade de Deus. Adonias sabia que o rei seria Salomão. Essa era a vontade de Deus clara. Essa era a vontade de Davi clara. Adonias sabia, mas mesmo assim criou uma situação, fez a rebelião e se exaltou a si próprio, andando em seus próprios caminhos. Decida andar na vontade de Deus. Decida fazer a vontade de Deus. A vida é frágil, amados. A vida passa rápido. A vida é um breve pensamento. Não deixe a fidelidade, não adie para amanhã a fidelidade de hoje. Não adie para amanhã a obediência de hoje. Não adie para amanhã o andar nos caminhos do Senhor. Amanhã, quando eu for velho, eu começo a ir para a igreja. Amanhã, quando eu for velho, eu começo a evangelizar. Eu começo a fazer a obra do Senhor. Amanhã, hoje não. Hoje não, amanhã. A vida é frágil. O coração do homem é enganoso. Não se exalte. Ande pelos caminhos do Senhor. Obedeça a Deus. Seja fiel. O Deus que sustentou Davi, e até no leito de morte Davi foi usado por Deus. O cara era velho. Naquela época, uma vida muito sofrida, vivendo no deserto, 70 anos, Davi já estava velho, sentindo muito frio, e não havia cobertores que lhe aqueciam. Apesar de ser rei, apesar de ser rico, apesar de ter tudo à sua disposição, os recursos humanos não atendiam mais a Davi. O cobertor não acabava com o seu frio. Às vezes a pessoa se coloca a sua confiança na riqueza. A fragilidade da riqueza foi mostrada nos últimos momentos de Davi. Mas mesmo ali, Davi era fiel ao Senhor. E Davi, ainda com autoridade,
se levantou e disse: não, quem vai ser o rei é quem Deus quer, é Salomão. E foi usado por Deus. Eu declaro que sejamos todos nós usados por Deus nesta noite. Que você tenha consciência, amado, que você tenha consciência, amada, que o melhor é andar pelos caminhos do Senhor. A vida humana não é eterna, a vida humana é passageira. O que é que você vai levar para o caixão, amado? O que é que você vai levar para o caixão, amado? Caixão não tem gavetas, ninguém leva nada para o caixão. Sirva a Deus hoje. Quantas pessoas poderiam ser fiéis dizimistas e não são? Não são. Quantas pessoas poderiam fazer mais pela obra do Senhor e não fazem? Enquanto isso, o mundo geme. Heresias arrastam pessoas para o espiritismo, para a macumba, para o candomblé, para a feitiçaria braba, para o mundanismo, para o vamos viver hoje, comer e beber, porque amanhã vamos morrer, então vamos viver uma vida, sabe, carnavalesca. Milhares de pessoas, amados, estão sendo arrastadas diariamente para o mundo. O mundo geme com guerras, com pandemia, com fome, com miséria, com apostasia, imoralidade. Vimos um povo a esses dias cantando, porque agora poderiam assassinar seus filhos de 6 meses. Um governo que autorizou, legalizou o assassinato de bebês. Amados, 6 meses você já tem uma criança formada. Quantas pessoas nasceram de 6 meses? Até menos de 5 meses. 6 meses já é uma criança. Pessoas comemorando o assassinato de crianças. Conheci a história de um homem que era um abortista e participou de mais de 600 mil abortos. E no último aborto que estava fazendo, quando ele, numa criança lá de 6 meses, quando ele introduziu aquele ferro para matar a criança, ele viu na ultra a criança fazendo assim, ó, com a mão, para se proteger. Aquele homem não aguentou mais fazer aborto. Aquele homem não aguentou mais fazer aborto. Quando ele viu a criança se protegendo para não morrer, ele se tornou o maior ativista pró-vida, contra o aborto. Hoje nós vemos nações cantando com alegria poderem matar crianças. Nós vemos guerra, como nós estamos acompanhando. E a igreja precisa se posicionar. Deus requer da igreja o posicionamento. Ou você é cristão ou não. Ou você é de Deus ou não. E nós somos de Deus, amado. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé para a conservação da alma. O que está em jogo é muita coisa, amado. É a eternidade. Está em jogo é a vontade de Deus. Adonias se rebelou contra Deus, mas os planos de Deus sempre prevalecem. Adonias sofre as consequências e Deus prevalece. Sirva a Deus, amado. Continue fiel nos caminhos do Senhor. Continue olhando para Cristo. Saiba que a vida é frágil, problemas acontecem em todos os lugares. Saiba que o coração é corrupto, esteja vigilante e sempre crendo, baseado e fundamentado nos planos de Deus. E em nome de Jesus, Deus vai honrar grandemente o seu povo, a sua igreja. E eu quero um dia poder subir no altar do meu ministério e dizer: 100% das ovelhas da minha igreja são fiéis, dizimistas e ofertantes. 100% dos membros da minha igreja
contribuem ativamente para todas as campanhas, para tudo no ministério, são fiéis, evangelizam, dão testemunho, fazem cultos, falam da palavra, honram os desafios. Esse é um dos meus maiores sonhos, é ver uma igreja fiel ao Senhor e no último dia poder dizer ao Pai: está aqui, Jesus, a igreja que o Senhor me deu para pastorear está aqui, Jesus, fiel à tua palavra, porque eu sempre preguei os desígnios de Deus para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém? Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha um final de semana em perfeita vitória, que você tenha um sábado maravilhoso, que você tenha a sua família ricamente abençoada, sua família carnal e sua família espiritual. Domingo, aguardo por você presencialmente, aqui na rua General Roca 340, na Galeria Tijuca, próximos da Praça Sans Pena, e pelas nossas mídias sociais, YouTube, @Cristo Vive Missão, é o nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative o sininho, curta, comenta, por favor, ajude o nosso canal a crescer, tá bem? Você vai estar fazendo evangelismo com isso, para a glória do Senhor Jesus. Uma noite abençoada, ovelhinha amada. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem na sua vida. Graças a Deus uma vez mais pela bela operação que amanhã vai estar de alta do Michael Costa Palhares, e pelo livramento do nosso irmão Valdécio e sua família de um assalto, de qualquer coisa pior, de noite na Avenida Brasil. Graças a Deus por esses testemunhos e por todos os outros que certamente todos nós temos aí um testemunho para dar. Uma noite abençoada, amadas ovelhinhas. Eu amo em nome de Jesus a cada uma das ovelhinhas que o Senhor Jesus me deu para pastorear. Recebam o meu abraço carinhoso, recebam um beijo estalado no seu coração, um abraço forte. Te amo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a família de Deus e o povo de Deus para toda a eternidade. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.